Há poucos dias me fizeram uma pergunta, lá no Instagram me fizeram essa pergunta, e eu te convido a estar assistindo todo esse conteúdo aí para te saber o que eu faria se eu tivesse que começar de novo. Outra, buenas, aqui novamente José de Godoy Dias, guasqueiro, empreendedor do Galpão do Guasqueiro, e eu quero que seja bem-vindo aí ao nosso canal mais completo voltado para ti que é artesão em couros, voltado para ti que é guasqueiro, voltado para ti que trabalha com cordinha, leathercraft, enfim. Os nossos conteúdos aqui servem para outros artesãos também, tá bueno? Em deveria já te convido a estar te inscrevendo no canal se é a primeira vez que está chegando aqui e acionar a campana para estar recebendo as notificações sempre quando eu posto novos conteúdos aqui no canal, tá bueno? E também, ó, já sabe, né? Chega metendo o dedão no gostei aí, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo tem valor e pode disponibilizar a outros artesãos, levando assim esse conhecimento, essa mensagem que eu transmito até ti para outros, assim tu também oportuniza outros a estar aprendendo aqui no Galpão do Guasqueiro, tá bueno? O que eu faria se eu começasse de novo? Isso foi uma pergunta que me fizeram há poucos dias e que fique bem claro, quero deixar bem claro que isso aqui que eu vou te falar agora não é uma fórmula mágica, tá? Pode dar certo, pode não dar certo, isso vai depender do que se faz ao longo do tempo. Mas o que eu vou te falar aqui nesse conteúdo é exatamente o que eu faria, certo? Exatamente o que eu faria, assim, dessa forma, como tudo que eu vou te falar aqui, todo esse passo a passo. De quebra também me perguntaram junto se eu... O que eu escolheria, né? Se eu tivesse oportunidade de escolher, o que eu escolheria? Ficar com um ateliê bem montado, com um negócio que já tivesse uma venda boa e tudo mais, e sem conhecimento? Ou ficar apenas com conhecimento, sem ateliê, sem nada, no absoluto zero, sem nada, certo? Sem perspectiva de negócio, nada, mas com conhecimento. E é óbvio, né, que eu respondi com o conhecimento, até porque tudo aquilo que está aqui dentro pode ser tirado para fora e ser transformado em dinheiro. Por que muitas pessoas de sucesso não têm medo de perder o que têm? Porque elas, se perderem, sabem construir de novo. Eu sei de muitas pessoas aí que já perderam o que tinha, que já caíram e ficaram apenas com conhecimento e já se levantaram de novo, já cresceram outra vez, né? Enquanto outras pessoas aí só têm um ateliê, por exemplo, não são necessariamente empreendedores. Eles estão como empreendedores. Então, a diferença entre ser um empreendedor de verdade e estar como um empreendedor. Então, o que eu aprendi trabalhando como peão, né? Voltando lá para o que eu faria se eu tivesse começado de novo. Eu aprendi trabalhando como peão que a vida não é justa, né? A vida não é justa, não é fácil, e também eu digo, quem foi o idiota que um dia disse que a vida era fácil? Melhor ainda eu te falo, que bom que a vida não é fácil, pois quanto mais difícil, quanto mais à prova a vida te põe, mais resiliente tu te tornas. Claro que logo hoje parece fácil falar disso, mas assim, ó, quem sempre me acompanhou sabe exatamente do contrário, sabe tudo que eu já passei, como muitos de vocês já sabem, eu já fui peão de estância, peão de fazenda, e que já fica de gancho para o primeiro passo, né, do que eu faria se eu tivesse começado de novo. Em primeiro lugar, eu começaria a trabalhar no campo, né, ou num emprego qualquer, mas eu começaria no campo, pois para trabalhar num emprego, para trabalhar no campo, não precisa de muita coisa. Basta tu querer trabalhar, basta tu ter vontade de trabalhar, né? E com o tempo ir formando um currículo bom. No começo até pode ser difícil tu conseguir um primeiro emprego, né, e tudo mais. Depois, com o passar do tempo, vai ficando melhor, porque fica mais fácil. Tu vai pegando cancha, vai adquirindo experiência, então fica mais fácil tu conseguir um emprego. Então esse primeiro passo que eu daria seria conseguir um emprego. Na época, quando eu trabalhava no campo, de peão no campo, né, de peão nas fazendas, de peão nas estâncias, tinha muitos amigos meus que chegavam pra mim e debochavam de mim, porque eu passava às vezes 2 finais de semana lá fora, e pra fora, né? Na estância, na fazenda, né? E muitos debochavam, o que tu quer aí te judiando, tá passando trabalho aí, e enquanto eles estavam curtindo o final de semana, muitos debochavam de mim por causa disso. Porém, eu não tava nem aí, não tava nem aí, porque eu fazia quinzena fechada. Eu trabalhava do 1º ao 15, né? E depois do 18 ao 31, eu trabalhava quinzena fechada, às vezes ao dia 1º, né, do 18 ao outro 1º, eu trabalhava 15 dias corridos, 15 dias inteiros, fechado, quinzena fechada. Então, mesmo acontecendo isso, mesmo o pessoal me debochando, falando bobagem, muitos amigos meus falando isso, eu não tava nem aí, porque eu tava lá fora, trabalhando pelo meu futuro, pensando no meu futuro, planejando o meu futuro, tá bueno?
Então eu faria isso, eu voltaria, eu trabalharia no campo, trabalharia de empregado, conseguiria um emprego. E se tu levar em consideração que do 1º ao 15, por exemplo, são 15 dias, né, obviamente, do 1º ao 15, se o dia 1º cair numa terça, dia 15 também vai cair numa terça-feira. O que ao longo do tempo vai me dando maior capacidade de estruturar minha vida. Se cai numa terça minha folga, eu vou ter terça-feira e quarta-feira na cidade, onde eu posso estar resolvendo alguma volta de escritório, dando alguma volta que eu preciso dar, resolvendo algum detalhe, enfim, preparando algum outro currículo, ofertando os meus trabalhos por aí. Então isso aí ia me dar alternativas, eu ia poder buscar alternativas para o próximo passo. Logo, depois de ter trabalhado 6 meses assim, fixo num lugar, né, empregado num lugar, eu sairia desse emprego. Essa é a verdade. Eu sairia desse emprego e talvez tu esteja te perguntando assim, ó, bah, mas como assim? Tu já tá estabilizado, já tá trabalhando? Talvez tu esteja te perguntando isso, mas como largar esse emprego? Por que largar esse emprego? Sim, lembra que eu te disse que a vida não é justa, né? E sabendo disso, eu sempre antecipo as injustiças da vida. Logo, eu sempre vou me botar na braba para mim poder me diferenciar os meus próximos passos. Botar na braba, como nós dizemos aqui no Sul, né? É ir para uma situação, digamos que ruim, para que tu possa ter sobressaído dessa situação. Então, eu sempre vou me botar na braba antes da braba acontecer. Então, eu sabendo disso, simples fato que a vida não é tão justa assim, a vida não é justa. Logo, eu sairia desse emprego já sabendo que eu teria essas folgas durante a semana, eu conseguiria ter largado um currículo aqui, um currículo lá, ofertado meu trabalho como diarista e eu começaria a trabalhar como diarista, né? Trabalhando como peão por dia, prestando serviço de mangueira, prestando serviço no curral, enfim, trabalharia por dias, né? Trabalharia pelo dia, não trocaria mais o meu mês de trabalho e sim o meu dia de trabalho, por dinheiro, né? Então aí pegando isso aí, vamos fazer uma conta. Imagina que o mês tenha 28 dias, né? 28 dias por quê? Contabiliza o seguinte, um mês tem 4 semanas, né? 4 semanas de 7 dias são 28 dias, né? É assim que se computa o mês, né? Porém, no campo é parecido também, tu trabalha 15 dias, tu folga 2 e tem mais 15, vamos botar aí que fecha 28 dias, 30 dias no máximo, mas 28 dias. Então, se eu ganhasse 60 por dia como diarista, eu sei que é pouco, tá? Mas é a realidade de muitos brasileiros, né? Enfim, mais uma vez, é como eu te disse, a vida não é justa. E eu acho assim, ó, que bom que ela não é. Grava esse macete aqui, ó. Tempos fáceis formam homens fracos. Tempos difíceis formam homens fortes. Então assim, ó, depois de eu ter voltado para o campo, trabalhado 6 meses, eu ficaria empregado por esses 6 meses, aonde durante esses 6 meses, trabalhando para uma determinada organização, ali para um determinado patrão, para um determinado chefe, né? Eu pagaria o preço de ter um currículo bom, certo? Logo eu sairia desse emprego e começaria a prestar esse serviço de diário, né, no campo, como trabalhar com trabalhos em mangueira, em curral, por exemplo, como peão por dia, lidando com gado, tirando folgas de colegas no final de semana, certo? Então, durante esse período aí, durante mais 6 meses eu trabalharia assim, pois trabalhando bem certinho ali, 2, 3 dias prestando serviço para um patrão, prestando serviço para algum outro colega, oferecendo teu trabalho para algum outro colega, né, onde o teu colega te conhece possa dizer assim, ó, patrão, fulano, o José lá tá prestando serviço por dia, ele pode vir aqui nos dar uma mão, sabe? Tendo essa cancha, tendo esse potencial a explorar nas mãos, eu tenho certeza que o que não me faltaria é trabalho. Daí eu pegaria esses 60 por dia aí, ó, e sendo que antigamente, quando eu trabalhava assim, que eu trabalhei de diarista, às vezes eu ganhava até mais que isso, muitas vezes até o dobro disso, porque final de semana, muitas vezes eu ganhava mais final de semana. E determinado trabalho onde ninguém queria estar fazendo alguma coisa, eu estaria lá trabalhando e fazendo isso, executando esse trabalho aí, né, de diarista. Então assim, ó, vamos lá, supondo aí, ó, que o mês tivesse 4 semanas e 7 dias, supondo que o mês fosse de 28 dias, certo? Vezes R$60, vai totalizar aí aproximadamente 1.680, por aí, nessa faixa aí, né? E eu te digo o seguinte, eu e minha família hoje vivemos e podemos viver aí entre R$1.000 e R$1.200, tranquilamente. Deduzindo 1.680 de 1.200, eu vou pegar o valor mais alto, né? De 1.200, me sobram aí R$480 por mês, estariam sobrando, certo? Logo, desse valor aí, eu simplesmente faria um fundo de emergência, eu criaria um fundo de emergência com esse valor, tá bueno? Durante 6 meses, eu juntaria esse fundo, e esse fundo eu batizaria ele como
fundo do galpão, né? Então já sabe, a gente já presume para que é esse fundo do galpão. Eu juntaria em torno aí desses 6 meses aí, esses 480 vezes 6 vai dar 2.880, né? Esses 2.880, que são 6 meses trabalhados como diarista, eu dividiria ele pelo meu custo de vida, que é 1.200. Eu dividiria por 1.200, que é meu custo de vida. Hoje é a minha família, né? Então, isso totaliza 2,4. Ou seja, eu teria, né, 2,4 vezes o meu custo de vida, se eu juntasse esse valor aí. Isso me garante 2,5 meses de sustento. Esses 2,5 meses de sustento significam 2 meses e meio que eu e minha família teríamos como se manter, e eu no largar, parar de trabalhar nas diárias, eu focaria 100% no artesanato, certo? 100% nas minhas peças artesanais, e eu teria aí 2 meses e meio para fazer as minhas peças artesanais darem certo, tá bueno? Logo aí, né, eu teria o começo do galpão do guasqueiro novamente. Então assim, ó, agora vem um pulo do gato, vem uma grande sacada do porquê que eu te falei de trabalhar no campo. Eu optaria por trabalhar no campo. Por quê? Porque lá no campo eu consigo juntar insumos de produção para os trabalhos em couro. Pode acontecer uma carneada, sobra o couro, eu posso ir lá aproveitar, juntar aquele couro, prepará-lo, guardar ele em tira e ir sovando ele ao longo desse um ano, né, para lá no final do ano produzir algumas peças, tá vendo? E esses 2,5 meses, eu teria esses 2 meses e meio, eu teria como me manter financeiramente, né, e fazendo o meu negócio dar certo, fazendo as minhas peças, produzindo as minhas peças artesanais e fazendo elas serem vendidas, fazer dar certo. E assim então, em apenas um ano, 12 meses, eu teria como construir um lastro para que eu pudesse construir o meu negócio dos couros novamente, pois meu empreendimento de vida já começaria exatamente no momento que eu voltasse a trabalhar, que eu fosse ir trabalhar de empregado no campo, tá bueno? Então logo praticamente seria esse o meu começo de vida aí, meu começo de galpão, novamente meu começo de ateliê nos couros. Então assim, ó, isso que eu te falei, praticamente foi o que eu fiz, praticamente eu faria se tivesse que fazer tudo novamente. Isso que eu acabei de te falar aqui, ó, é uma forma como a mentalidade da gente tem que operar, certo? Logo, então, praticamente esse seria aí o meu começo, meu recomeço, meu começo do zero, né? Mais uma vez eu te falo, isso aqui não é uma fórmula mágica, isso aí é o que eu faria, certo? Eu sei da minha capacidade. Se eu for olhar para trás hoje, né? Se eu olhar para trás, tudo que eu já fiz e perder tudo hoje e tiver que recomeçar, eu reconquisto tudo muito mais rápido do que antes, do que eu conquistei. O que eu tô desbravando, eu desbravei, né, um caminho novo a seguir, e para mim hoje seria muito mais fácil porque eu já tenho conhecimento desse caminho, então tudo que eu já tenho, já obtive de resultado, hoje seria mais fácil eu repeti-lo. Então fica bem claro, não é uma fórmula mágica, tá bueno? Isso, mas eu faria exatamente isso, certo? Então assim, ó, eu quero saber aí a tua opinião, o que tu achou, se tu gostou do que eu te falei agora aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Também fica à vontade para estar perguntando alguma coisa, caso tu tenha alguma dúvida, alguma dificuldade aí, enfim, seja em gestão, seja em técnica, fica à vontade aí que eu vou adorar tirar essa tua dúvida, né? Dar uma proseada contigo, bater um papo e tirar essa dúvida tua aí, tá bueno? Mas aí comenta pra mim, que eu quero saber o que tu achou desse vídeo, se tu gostou, enfim, comenta aí que eu quero saber, tá bueno? E também, né, se tu ficou até agora aí, ó, não te esquece de deixar um gostei pra nós aí. Se tu pegou alguns macetes, se tu pegou alguns insights, algumas sacadas, dicas, né, macetes, deixa um gostei pra nós aí, né, tchê? Pra que o YouTube possa levar mais longe ainda essa mensagem, né? E ajude a outros artesãos aí a crescerem, a se tornarem de sucesso, assim como tu também está sendo ajudado por esse conteúdo aqui, né? Então é a forma que tu tens de oportunizar outras pessoas também. E tchê, se esse vídeo abriu teus horizontes, abriu um pouco mais a tua visão, tua percepção, eu te peço aí, ó, compartilha esse vídeo com outro artesão, com uma outra artesã, para que dessa forma também essa outra pessoa que tu vai ajudar expanda o pensamento dela, né? Expanda os conhecimentos dela, tá bueno? Além de deixar um gostei para nós aí, de comentar e compartilhar, se tu não é inscrito, te inscreve e aciona a campana para te não perder nada do que se passa aqui no canal, tá bueno? E tchê, era isso aí. Mil graças aí pela tua atenção, muito obrigado por assistir, um forte abraço e nos encontramos aí nos próximos vídeos aqui do canal Galpão do Guasqueiro, tá bueno? E aí, corta, José.